E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bora expor um pouco da podridão que é o jornalismo brasileiro no vídeo de hoje? Eu sei que não é novidade pra ninguém, né? Os profissionais dessa indústria tão aclamada não cansam de nos dar dia após dia mais motivos pra não confiar nos jornais, nos tabloides e nos grandes veículos de comunicação. Não faz tanto tempo a gente teve aquela pérola do estupro culposo, inventado por uma jornalista do Intercept, que por si só já é um exemplo muito bom de como o jornalismo aqui no Brasil é muito mais ativismo e militância do que jornalismo de fato, mas hoje nós temos mais um caso bastante emblemático que escancara os problemas que a gente tem nesse ramo aqui no Brasil. E na verdade eu nem posso dizer que é um problema do Brasil, né? O jornalismo mundial, como tem pendido muito para a cartilha progressista, tem cometido erros como esse que a gente vai ver aqui hoje, à torto e à direito pelo mundo inteiro. Mas vamos lá, qual que é o caso? Recentemente, vários dos maiores portais do país começaram a divulgar a seguinte matéria: 7 anos após ser chamada de vaca na TV, maior doadora de leite humano do país ganha processo contra Danilo Gentili. Essa aí era a chamada do G1, mas ela seguiu o mesmo padrão de vários outros jornais. É só ver ali, as principais notícias do dia traziam praticamente sempre a mesma história. Danilo Gentili é condenado a pagar 80 mil a doadora de leite após chamada de vaca. Doadora de leite processa Danilo Gentili em 80 mil após ser chamada de vaca. Danilo Gentili chama a doadora de leite de vaca e vai ter que pagar. Enfim, dessa forma a notícia foi compartilhada e vocês já vão entender por que isso é tão absurdo. Antes de começar a desmentir as matérias e mostrar quais são os fatos, o que realmente aconteceu, eu acho interessante destacar essa parte ali dos 7 anos. Porque talvez isso seja o mais absurdo de tudo. Fazem 7 anos que os maiores jornais do país espalham essa fake news. Então, não é uma coisa de agora, não é uma informação difícil de verificar e também não foi a primeira vez que o próprio Danilo Gentili se pronunciou para desmentir essas informações. E mesmo assim, os jornativistas do Brasil que enchem a boca para acusar os outros de espalhar fake news, para criticar as tias do Zap que estão compartilhando desinformação, são os mesmos que escrevem, publicam, compartilham e curtem matérias escancaradamente mentirosas e que são super fáceis de desmentir, na verdade, que qualquer um ali poderia ter checado a fonte original para ver que é uma simples mentira. Então vamos lá, o próprio Danilo Gentili comentou bastante sobre o assunto nos últimos dias e acho que esse tweet sintetiza bem as explicações, assim, em geral, o que ele estava falando sobre esse caso. Primeiro, não paguei 80 mil como disseram. Segundo, a sentença foi dividida entre 3 partes. E terceiro, a manchete que causou comoção durante esses 7 anos e que a ajudou a ganhar é fake news. Eu jamais a chamei de vaca. Para vocês entenderem um pouco melhor, a forma como esse episódio foi divulgado pela grande mídia alterava completamente a ordem dos acontecimentos, as palavras ditas pelo Danilo, todo o teor dessa polêmica foi completamente distorcido. E eu mesmo acabei caindo nessa fake news, então eu posso falar pra vocês que a forma como essa história foi contada e divulgada inicialmente foi feita só pra tentar destruir a reputação do Danilo, pintando o cara como um monstro insensível, através da narrativa do politicamente correto, do limite do humor, sugerindo que o Danilo basicamente destruiu sozinho a vida de uma doadora de leite só porque ele é um arrombado mesmo. As notícias te fazem imaginar um cenário onde o Danilo num belo dia acordou e decidiu que ele queria sacanear uma doadora de leite. Simplesmente ele queria pegar uma mulher anônima que estava lá doando leite e expor ela ao ridículo utilizando toda a sua influência. Mas quais são as mentiras? Quais são as distorções dessa história, afinal de contas? Bem, o que acontece é que, em primeiro lugar, essa mulher não era simplesmente uma filantropa, como os jornais tentaram emplacar na sequência para aumentar ainda mais a sensibilidade do público perante essa mulher. Na verdade, ela estava tentando entrar para o Guinness como a maior doadora de leite. Então, a própria mulher quis se expor dessa forma. É impossível você dizer que uma pessoa que está querendo entrar pro Guinness Book não quer aparecer. A partir do momento que ela fez isso, ela se colocou na posição de uma figura pública. Significa então que figuras públicas podem ser totalmente escrotizadas? Significa que eu defendo que qualquer um poderia humilhar uma pessoa pública ao ponto de fazê-la sofrer problemas psicológicos ou precisar se mudar porque não aguenta mais toda essa pressão? É evidente que não.
Mas não foi exatamente isso que aconteceu aqui. O Danilo Gentili não foi o primeiro a expor essa mulher de maneira cômica. Na verdade, os roteiristas do programa dele encontraram a história dessa mulher porque já tinha sido publicada na Mundo Bizarro e o fato, bastante curioso, já tinha meio que virado meme, já estava rodando aí pela internet. E foi justamente por isso que a história foi levada até o programa do Danilo Gentili, na época o Agora é Tarde, e lá virou piada. Por enquanto você pode até estar achando que é pouca coisa, mas eu te garanto que essas mudanças já fazem toda a diferença. O Danilo não expôs a mulher. Ela se expôs. Ela quis entrar pro Guinness. Certamente ela cedeu as fotos que foram utilizadas nas matérias dela. Só que, além de tudo isso, a maior mentira desse caso, a mais escancarada e mais fácil de checar, tá naquele ponto que o Danilo trouxe no seu tweet. Ele jamais chamou a mulher de vaca. E o mais bizarro é que o programa em que essa piada foi feita tá no ar desde a época que foi publicado até hoje. Então, literalmente qualquer pessoa poderia conferir essa informação simplesmente entrando no vídeo, no YouTube e escutando por conta própria, ao invés de só replicar a mentira que um outro colega tinha publicado em um outro jornal. Inclusive, vou poupar o trabalho de vocês e vou mostrar aqui o trecho, obviamente com algumas distorções, né, para não cair por direitos autorais, mas esse aqui é o trecho. Essa é a versão real que não tem nada a ver com o que os jornalistas compartilharam por 7 anos. Mais um recorde brasileiro no Guinness Book. Uma pernambucana doou mais de 300, eu disse 300 litros de leite. 300 litros. Em termos de doação de leite, ela já tá quase alcançando o Kid Bengala. Gente. Essa aí foi a piada que o Danilo fez. Insinuou que o Kid Bengala tinha doado ainda mais leite do que ela. Cara, sinceramente, você vai me dizer que esse foi um negócio absurdamente pesado que com certeza destruiu a vida dessa mulher? Você vai jogar toda a responsabilidade da exposição que ela sofreu por querer entrar pro Guinness como a maior doadora de leite, se tornando meme até o ponto de ganhar relevância suficiente para aparecer como uma das matérias ali do programa do Danilo. Você vai pegar tudo isso, ignorar todo o contexto e jogar toda a culpa dessa exposição que ela teve no colo do Danilo. E tem outro ponto também, né? Como a gente viu naquele tweet do Danilo, a sentença foi dividida entre 3 partes, porque também tinha o Marcelo Mansfield em toda essa equação, que ele também fez uma piada. A dele foi até um pouco mais pesada. Ele falou que a mulher não fazia espanhola, que ela fazia a Europa inteira. Na verdade, ele fala América Latina, né? Se confundindo com os continentes. Mas enfim, esse é o teor da piada. Ele chamou a mulher de peituda. Basicamente foi isso. Eu sei que hoje em dia essa piada é muito mais absurda, porque envolve a sexualização da mulher e a objetificação e todas essas coisas que as feministas gostam de criticar o tempo inteiro. Há 7 anos atrás não era tão pesada assim. Mas, mano, que seja, você pode falar, nah, essa piada é muito escrota mesmo, eu não gostei dessa piada, achei ela escrotíssima. O ponto é, não se tratam de 2 pessoas pegando uma doadora de leite filantropa e humilhando ela em rede nacional porque simplesmente eles querem. Não foi isso que aconteceu, nem de longe foi isso que aconteceu. A forma como a história foi contada é mentirosa, é manipuladora, tem a intenção clara de destruir a reputação das pessoas envolvidas. Tem o claro objetivo de vilanizar o Danilo e vitimizar essa mulher, e não tenham a menor dúvida de que a pressão exercida pela imprensa, pela grande mídia, foi absolutamente determinante no resultado do julgamento, e as notícias são simplesmente falsas, mentirosas, e é super fácil verificar isso. Mesmo assim, os mais tarimbados jornalistas do país continuaram contando a mesma mentira ao longo de 7 anos, mesmo com o Danilo desmentindo, mesmo com a versão original pública. Alguém, em algum momento, inventou que o Danilo Gentili chamou a mulher de vaca, contou toda essa história de uma forma muito mais dramática e pronto, foi essa a versão que ficou. Uma bela de uma mentira. Sem a menor dúvida, esse episódio prejudicou bastante o Danilo. Poderia até ter comprometido a sua carreira. Comprometeu alguns trabalhos, como ele mesmo disse nesse tweet, ó. Quando a pessoa que optou publicar sua foto em certo contexto se ofendeu com brincadeira, ela entrou na justiça e foi ressarcida. Quem vai me ressarcir pelos anos de mentira manchetada? Essa mentira, além de influenciar o processo, também me prejudicou em trabalhos e com o público. Jornalista pode jogar uma bosta piada de comediante, o contrário nunca. Por 7 anos eu falo publicamente que nunca chamei a mulher de vaca e os que deveriam pesquisar e se ater aos fatos continuam manchetando.
anunciando e curtindo essa mentira. Cara, o tanto de jornalista verificadinho, de grandes veículos inclusive, que entrou nessa treta, que comentou o caso, tentando justificar e passar pano pros colegas que estão há 7 anos mentindo sobre essa história do Danilo, mano, não tá escrito. Inclusive, fica ainda mais patético porque tiveram vários jornalistas que trabalham pros veículos de verificação, como por exemplo esse Daniel Bramati, editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica. Editor de um portal de verificação e o cara tá defendendo fake news. E os colegas que estão espalhando fake news, além de falar mais umas bostas que não fazem nenhum sentido, como por exemplo, condenado por atacar e difamar uma mulher, o sujeito dobra a aposta. Parece uma escolha pensada. Suponho que agradar ao público bolsonarista deve dar mais dinheiro que as multas impostas pela justiça. É um jeito de fazer política, mas claro, militantes são os outros. Novamente, o cara é editor de um portal de verificação e o cara tá falando que o Danilo Gentili tá tentando agradar os bolsonaristas. Ele não faz o mínimo da pesquisa. Os bolsonaristas odeiam Danilo Gentili hoje, porque o cara critica todo dia o Bolsonaro no perfil dele. Como é que podem ser tão despreparados, velho? Tão canalhas? E ainda quer chamar os outros de militante. E ele comentou isso no tweet em que o Danilo estava expondo justamente a falta de profissionalismo e a incapacidade dos jornalistas. Então o cara estava só defendendo ali o próprio grupo, né? O Danilo falou, a militante política Amanda Rossi, que trabalha como jornalista para o UOL, Globo, Estadão e BBC, curtindo a fake news que eu chamei doador de leite de vaca. Jornalismo virou essa bosta. Quem confia nessa porra ainda? E como eu disse, vários jornalistas se doeram por causa dessa denúncia do Danilo e começaram a passar pano pros seus colegas e depois começaram a reclamar que o Danilo estava usando a influência dele para jogar os seguidores dele contra esses jornalistas, sendo que os caras estão há 7 anos usando toda a máquina, toda a imprensa para tentar assassinar a reputação do cara com mentiras, porque é como o Danilo falou em um outro tweet também, ele não pode se defender, ele não pode mostrar a história real, mostrar que os jornalistas estão contando mentiras, porque senão ele tá usando a sua influência para atacar essas pessoas. Ele tem que ficar quieto. Então os jornalistas podem mentir sobre o cara o quanto eles quiserem, que ele não pode se defender, porque ele é uma pessoa influente. Então ele tem que ficar quietinho e aceitar que contem mentiras sobre ele. Cara, é tão ridículo. E pra fechar com chave de ouro essa treta, o Danilo chegou a jogar um bait, velho. E incrivelmente os jornativistas caíram que nem patinhos. Saca só isso aqui. Eu disse ontem, aguardem matéria do Estadão contra mim, tá aí. De forma porca, a jornalista abaixo caçou pelo em ovo para tentar me associar a site bolsonarista. Fui eu o primeiro a postar esse bait e fiz de propósito. Ela ignora na matéria toda a resposta que lhe dei por e-mail. Leiam. Aqui ele posta o primeiro print como prova, ó, aguardem matéria contra mim no Estadão, mostrando que realmente foi um bait, foi um caso pensado. E aí ele mostra a conversa por e-mail, né? A jornalista pergunta, Danilo, tudo bem? Fui checar com o Cartoon sobre a retirada de Tom e Jerry do ar, como você havia postado no Twitter, e soube que aquela matéria da Veja é de 2013. Não sei o que houve de lá pra cá, mas o fato é que Tom e Jerry continuam no ar no Cartoon e na Boomerang, outro canal do grupo Warner Media. Estou tentando saber como essa história voltou à tona. Você republicou de alguém? Obrigada. E o Danilo respondeu. Eu postei para ver se algum jornalista se interessaria em fazer uma matéria esclarecendo esse fato. Aí eu diria, curioso, uma tuitada tão boba dessa gerou interesse dos jornalistas de esclarecer os fatos. Mas ficaram 7 anos manchetando a mentira que eu chamei uma doadora de leite de vaca sem se importarem em pesquisar se isso era verdade ou não. Mesmo comigo buscando os veículos, falando em público, fui ignorado. Ninguém noticiou ou se preocupou em pesquisar se era verdade. Ignoraram os outros processados, o contexto, a narrativa, tudo. Apenas reproduziram essa mentira. Mas agora já apareceu um monte de gente querendo saber se isso que eu publiquei do Tom e Jerry contra o politicamente correto é verdade ou não. Eu achei bem curioso isso. Alguns fatos, como o Tom e Jerry e o politicamente correto, devem ser checados. Outros podem ficar 7 anos com mentiras sendo replicadas, compartilhadas e curtidas por jornalistas em veículos de mainstream. Estou fazendo um documentário sobre o patrulhamento dos jornalistas na defesa do politicamente correto e como não se importam em sacrificar alguns fatos se isso significar assassinar a reputação de quem elegeram como inimigo por não comungar da mesma opinião ideológica ou corporativista da panelinha. Esse um peso, duas medidas me intriga há muito tempo. Eu achei curioso como Tom e Jerry mereceu mais empenho e apuração do que o meu caso citado, onde ficaram 7 anos manchetando, curtindo, compartilhando com frequência a mentira de que eu teria chamado uma doadora de vaca. Foi por isso que eu postei, para registrar o interesse jornalístico em apurar isso, mas não o outro caso. Abraço. Entendo, a checagem do Tom e Jerry era bem mais prática. Cara, bem mais prática. Era literalmente só assistir o vídeo em que ele conta piada no outro caso. E essa era bem mais prática, né? Não faço parte de quem martela outra história há 7 anos, mas certamente já noticiei sobre esse caso. De todo modo, vou tentar saber sobre o que foi dito sobre a doadora de leite naquela ocasião. Obrigada por responder. Abraço.
E o Danilo finalizou respondendo: já noticiou e vai procurar saber somente agora? Já acabou o processo, não esquente mais. E como não poderia deixar de ser, a jornalista não deu muita bola para as coisas que o Danilo falou, e a forma como ela divulgou essa história foi: matéria antiga ganha tweet de Danilo Gentili e é replicada por site bolsonarista endossando versão defasada. Como Danilo disse, né, ainda tentando ligar ele com o bolsonarismo. O que a gente pode falar disso aqui, velho? É uma canalice em cima da outra. Eu fiz questão de trazer essa história aqui porque ela é bizarra, velho. É bizarro o quanto toda essa história escancara mesmo a podridão que é o nosso jornalismo. Os caras não estão nem aí pra verdade, eles não estão nem aí pros fatos. Eles querem só criar narrativas. Eles distorcem tudo, escolhem minuciosamente as palavras que vão utilizar para assassinar a reputação de quem eles querem colocar para baixo e para passar pano e relativizar quem eles querem levantar, né? Ou a vítima da vez que eles estão tentando alçar ao patamar de mártir, né? Como o cara lá que era um marido errático, né? Ele só batia na esposa com frequência, tinha não sei quantos BO por violência doméstica, né? Ele era um marido errático. Esse é o nosso jornalismo. É isso. Mas só para não dizer que não teve um que colocou a mão na consciência e teceu aí uma autocrítica depois de se deparar com esse episódio ridículo, teve pelo menos o Rodrigo Capello do Sport TV, que fez uma thread bem interessante. E que inclusive por causa da thread foi bastante criticado por alguns colegas nas replies, mas enfim, vamos ver só a thread dele porque esse vídeo já tá longo. E acho que vale a pena também mostrar exemplos positivos quando eles aparecem nesse oceano de merda que a gente tá vendo. Vamos jogar um pouco de holofote pra quem tá fazendo a coisa certa, acho que fica legal também. Então ele falou: saiu a condenação em terceira instância ao Danilo Gentili, ao Marcelo Mansfield e à Band por piadas feitas anos atrás com uma doadora de leite. Eu, que tinha acreditado na versão de que ele tinha chamado a mulher de vaca, tô espantado com a gravidade do erro cometido na história. No meu convívio com mulheres e amigos, essa piada sempre me serviu como exemplo de humor que não curto, que faz chacota de alguém, que ofende por ofender, sem graça nenhuma. E eu tinha certeza de que o Danilo Gentili tinha chamado a doadora de leite de vaca, certeza absoluta. Aí fui rever o Agora é Tarde, em que o Danilo fez a piada, e nada. Nem ele, nem o Mansfield, ninguém chamou a doadora de vaca. Foram feitas 4 piadas, eu não ri de nenhuma, não vi graça, mas pouco importa, nenhum deles praticou a injúria em questão. Só que a imprensa inteira comprou a história de que o Danilo chamou a mulher de vaca. Nas reportagens da época, ao longo dos anos e dias atrás, são inúmeras as que colocam no corpo do texto e no título: 7 anos após ser chamado de vaca na TV, doadora de leite ganha processo. A gente tem se acostumado a falar em fake news como se fosse uma coisa boba, um errinho, uma imprecisão. Interessante essa palavra que ele usou, porque vários colegas dele realmente falaram: realmente tem uma imprecisão nessa matéria do Danilo, como se fosse uma coisa boba, como se fosse um errinho pequeno, sabe? São os jornalistas erráticos, esses jornalistas. Mas enfim, prosseguindo, vamos falar a real? É mentira, porra! Como é que uma mentira foi escrita e reescrita tantas vezes com o fato ao alcance de um clique? Basta assistir ao vídeo pra conferir. Não sou advogado, não me importo muito com os detalhes jurídicos do caso e não sei se o Danilo deveria ou não ser punido pela piada que fez. Tô falando de outra coisa, tô falando de uma informação falsa que foi largamente difundida e que provavelmente influenciou o processo. A nossa sociedade passa por uma crise grave e generalizada. As pessoas leem pouco, entendem menos ainda, atacam a imprensa sem entender um A sobre jornalismo. Erros grosseiros como os que foram cometidos neste caso agravam a situação, pioram ainda mais o descrédito com a mídia. Mas você vai defender o Danilo Gentili? Você vai me desculpar, mas se a gente direcionar nossas opiniões conforme as pessoas, não segundo os fatos, já era. Você só vai se indignar quando a mentira pegar Caetano, bonitão? Vai esperar bater em Chico pra abrir a boca? Tá errado. E é isso, cara. Na verdade, o Rodrigo Capello pintou exatamente o cenário do nosso jornalismo. É exatamente assim. Eles só vão se incomodar quando pegar em Caetano. Sim, quando bater em Chico. Dia e noite a nossa imprensa bate em qualquer um que não abrace o progressismo, que se coloque um pouquinho mais pra direita. Vai pintar essa pessoa como fascista, vai pintar ela como se fosse a vilã da história e pronto, a partir daí tudo é justificável. Todas as mentiras, todas as distorções, é sempre assim. Pode ser liberal, pode ser conservador, pode ser o que for. O modus operandi é sempre o mesmo. E obviamente isso se reflete na cultura do cancelamento que a gente tá vendo ser tão criticada nos últimos dias, e eu vou pegar esse gancho para tentar ajudar uma menina que acabou sendo cancelada meio que por minha causa. Ela compartilhou no vídeo dela alguns vídeos do meu canal, e inclusive 2 vídeos que tem tudo a ver sobre o que a gente está conversando aqui hoje, porque foi o vídeo do caso do Carrefour, outro da Mariana Ferrer, 2 vídeos em que eu mostro versões da história que a grande mídia estava simplesmente tentando distorcer ou
esconder ou omitir. E por compartilhar esses meus vídeos, uma onda de lacradores lá no Twitter decidiram cancelar a menina e boicotar a loja dela. Só que ela não é um Danilo Gentili da vida que pode simplesmente lidar com isso, perder trabalho sem sentir um impacto tão grande na sua vida. E ela falou: tô bem chateada com algumas coisas que eu vi hoje no Twitter, fizeram um exposed meu, que não é exposed, já que eram tweets públicos meus, sobre algumas opiniões que eu fiz recentemente no Twitter, sobre o caso Carrefour e da Mariana Ferrer. Tiraram meus tweets de contexto e estão dizendo que eu fui violenta, racista, nazista e tudo quanto é coisa podre. Inclusive, incentivaram a não comprar mais na minha loja. Vou até deixar os tweets aqui e a thread onde fica claro que eu não fui nada disso em nenhum momento. É triste saber que essas pessoas se aproveitam de mentiras para poder acabar com a única fonte de renda que eu tenho. Se não sabem, eu ajudo minha mãe com esse trabalho. E isso que estão fazendo é completamente injusto. E aí, em um dos prints que ela postou, ela mostra ali as pessoas se mobilizando, né, pra não comprar mais as coisas da loja dela. Eu vi um separar a arte do artista, quero incendiar. Um monte de gente ainda pretende comprar coisas dela. E um emojizinho de palhaço, né? Eu fiquei em luto porque as coisas dela são realmente muito lindas, mas paciência, né? A Babi tem uma loja onde ela costura várias roupinhas bonitinhas. Acredito que bastante voltada pro público otaku, então eu sei que tem um público aí que acompanha o canal que pode gostar da loja dela. Acho que vale a pena passar lá pra conhecer, ou então só segue a loja dela no Instagram pra dar uma força pra Babi, ajudar um pouco na divulgação. Eu sei que ela não consegue lidar com demandas muito grandes de produtos, mas se você ficou interessado, não custa nada entrar em contato com ela. Vou deixar um link ali na descrição do vídeo, beleza? No mais, também gostaria de pedir o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição, se possível. Se tiver como, pode me ajudar no Apoia, se tornando membro ou também doando pro meu PicPay. E é isso aí, muito obrigado mesmo pela audiência, por ter assistido esse vídeo até o fim. Agora eu vou indo, até mais. Fui!